Five Nights at Freddy's 2 teve sua pré-estreia finalmente aqui no Brasil no dia 4, né, meio que na semana passada. Esse vídeo acho que provavelmente vai sair, né, uma semana depois do filme. Mas, cara, eu assisti na pré-estreia junto com meus comparsas do crime. E, cara, olha só, é uma situação um pouco complexa, porque o filme, ele é ruim. E ele, tipo, não é pouco ruim, ele é bem ruim. Tipo, no nível que ele conseguiu ser inferior ao primeiro. Mas também não chega no nível dos críticos. Os críticos acharam esse filme pior do que o filme live action do Mario, o que eu achei bastante inaceitável. Mas eu até compreendo essa nota, já que, bom, vocês vão entender com o decorrer do vídeo. E um dos fatores pra mim não ter curtido muito o filme é que também, meu Deus, que experiência terrível. Ninguém parava de falar no filme, simplesmente eu tava com enxaqueca e também eu fiquei tontaço e também não consegui pegar nenhum detalhe direito do filme porque eu fiquei muito tonto. Mas eu não vou ser chatão e ser totalmente justo com o filme, já que teve sim coisas bem legais e interessantes pra se comentar sobre. Mas enfim, tô enrolando muito, então deixa seu like, se inscreve, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo novo de FNAF aqui no canal, porque basicamente esse mês vai ser só FNAF. E sem muita enrolação, bora. Bom, primeiro eu vou começar falando das coisas boas do filme, das coisas que eu gostei, até porque são poucas e é fácil de lembrar. Primeira coisa que me agradou no filme, o início dele, a cena de abertura, ela é simplesmente absoluto cinema. E isso eu preciso concordar. Me desculpa que achou a cena do início ruim, me desculpa que achou o filme inteiro ruim, mas você está errado. O filme de fato é ruim, mas essa cena do início é o que me fez, tipo assim, ficar grudado na cadeira. Essa cena é realmente muito boa. Na parte com os spoilers eu dou mais detalhes sobre essa cena e do porquê eu acho ela tão boa. Outra coisa que eu gostei bastante foi do desenvolvimento da Vanessa. Enquanto no primeiro filme ela era basicamente Wikipédia pro Michael Schmidt, onde ela basicamente só revelava a lore das coisas, aqui ela tem um desenvolvimento bem maior do que o primeiro. Aqui no começo, um desenvolvimento lento, mostrando o passado dela, ela confrontando o pai dela e tudo mais. Mas, né, quando chega na metade do filme começa a ficar tão corrido e as coisas começam a ser jogadas tanto na tela que acaba que, bom, o desenvolvimento dela é completamente jogado fora. Já o Michael Schmidt e a Abby, eles não têm nenhum desenvolvimento, pra ser bem sincero. Eles continuam a mesma coisa do primeiro filme. O Michael Schmidt continua sendo um péssimo irmão, agregando muita coisa errada na mente da própria irmã. E, bom, é meio que isso, ele não tem nenhum tipo de evolução. Só lá pro final que ele realmente decide virar alguém inteligente de verdade. Mas, graças a Deus, pra compensar a falta de desenvolvimento de personagem desse filme, a gente tem a Charlie. Meu Deus do céu, como a Puppet brilha nesse filme. Cara, falar o que? Ela é a protagonista do filme, não tem mais o que dizer. E as mudanças que ela teve aqui no filme em relação aos jogos é bem interessante e funciona mais como filme do que como o jogo. E eu achei isso bem legal. E por mais que o arco da personagem não tenha acabado nesse filme, meio que é bom, tipo, o desenvolvimento dela é bom, velho. Ela é uma boa personagem, a Puppet é incrível. Agora, outra coisa que me agradou bastante, referências. Eu acho que isso sustenta bastante o filme, o que é um ponto negativo, na verdade. Um filme não pode se sustentar só com fanservice e referência barata. Tem que ser um filme, de fato, com um roteiro bom, que tipo se sustente porque o roteiro é bom, não porque as referências são boas. Mas já que eles seguiram por esse lado e os fãs adoraram e a crítica odiou e basicamente a diretora do filme cagou pro que os críticos estão falando e ela só liga pros fãs, se não dá pra vencê-los, se junte-se a eles. Eu gostei. Mas em relação ao terror, eles realmente melhoraram? Tipo, eles falaram que no trailer é um novo nível de terror. Cara, é um novo nível de terror, mas tipo assim, bem longe de um terror. Eu acho que eles só pegaram o terror do primeiro filme e, tipo, aumentaram, tipo, 2% disso. Porque enquanto no primeiro filme os jumpscares eram mais vagabundos, com aquele boneco do Balloon Boy aleatório, aqui no segundo filme, pelo menos os jumpscares são com os animatronics. Mas ainda assim, é uma maneira bem barata de se vender um terror. Ah não, mas tá igual o jogo. No jogo também é jumpscare e tudo mais. Mas, cara, o jogo é diferente de um filme, cara. Vocês não conseguem fazer essa separação? É difícil? Mas pelo menos teve uma evolução. Bem pequena, mas teve. E agora a última coisa que eu gostei realmente desse filme foram os animatronics. É inegável, né? Os animatronics estão perfeitos, não tenho o que reclamar. Realmente o efeito prático desse filme tá melhor do que o primeiro, por sinal. Os animatronics estão bem mais bem feitos e bem mais bonitos. E a respeito do gore, sim, tem um pouquinho mais de gore, mas é nada além do limite. Eu não entendi porque a maioria das pessoas falou: ai, nem parece que é PG-13, fugiu do PG-13. Não, cara,
puta exagero. E agora sim, vamos falar dos pontos negativos do filme. Pois é, parecia que eu já tava falando dos pontos negativos, mas não, aqueles ainda eram os pontos positivos que, pra você ter uma ideia, até os pontos positivos estão meio negativos. Aí, enfim, cara, vamos começar com o ritmo desse filme. O que acontece? O primeiro ato é lento, o segundo ato é meio bagunçado e o terceiro, dane-se, tacaram dane-se. O roteirista realmente cheirou um todinho pra fazer esse terceiro ato, porque vira uma correria danada que acaba que nem tem tempo de criar tensão nas coisas. Por isso que eu falei que só tem jumpscare barato, porque de fato é tanta correria, tanta coisa acontecendo em tela que meio que eles não tem tempo pra construir uma cena de terror maneira, então eles só tacam os bichos na tela e faz um jumpscare barato. Os personagens, como eu disse, são pouquíssimos personagens que tem desenvolvimento, até os personagens novos não tem nenhum desenvolvimento, eles só simplesmente aparecem, dane-se, meio que os fãs meio que já sabem qual é a lore do personagem, dos personagens novos que aparecem, mas, bom, meio que não é todo fã que vai entender também, porque eles mudaram bastante coisa. Então, cara, tipo assim, só a Puppet pra mim que foi de fato uma evolução de personagem, que foi bem interessante a Puppet, eu gostei pra caramba dela. E só isso, velho. A Vanessa até tentou, mas não chegou lá, tá ligado? O Michael Schmidt e a Emily tentaram. Tem os outros personagens aqui ali feito pra morrer mesmo, e é isso. Basicamente não tem nada. E acho que por conta disso, muitos furos de roteiro começam a aparecer, já que meio que as pessoas, né, normais, não fãs, não entendem da lore, então muita coisa é jogada na tela sem explicação, mas pra gente tem explicação, né, pros fãs tem explicação. Então isso acaba deixando alguns furos de roteiro, né? Então é bem complicado isso daí também, é uma parada que é difícil você poder criticar, porque é como se isso realmente fosse restrito pros fãs. Mas, cara, é um filme, cara. O filme não pode ser assim. E além desses furos gigantes de roteiro que ficam aparecendo o tempo todo, né, nessa correria do terceiro ato, facilitações de roteiro também vem junto, né? É um pacote completo. Tem partes que o pessoal nem se dá o trabalho de, tipo, pensar em alguma coisa legal pra acontecer. É literalmente só uma facilitação de roteiro ou uma piada sem graça. O que, por sinal, esse filme tá cheio de piada e, cara, eu acho que eu não vi nenhuma criança rir das piadas desse filme. As crianças riram com cenas completamente aleatórias, que nem fazia sentido rir, que nem era pra ser uma cena pra alguém rir, mas elas não riram nas cenas que eram pra rir, pra você ter uma ideia, nem a criança achou engraçada. E a respeito da história, é uma história rasa, uma história ok, nem muito e nem pouco, e ela foi meio que cortada na metade, então eu não sei direito como avaliar isso. No resumo de tudo, FNAF 2 é um filme que começa bem, mas depois vira uma bagunça. Simplesmente é tudo tão corrido que meio que as coisas são tacadas na tela sem nenhuma explicação, ou seja, narrativa muito confusa. Algumas cenas legais ali, aqui no terceiro ato, mas que também não se salvam porque a direção é muito ruim. Tem tanto corte que nem dá pra aproveitar direito a cena maneira. Os personagens continuam a mesma coisa do primeiro filme, desinteressantes e completamente no dane-se. Um terror barato, só com jumpscare e essas coisas, mas meio que, né, tem algumas cenas que são sim bem construídas no quesito terror, mas que ainda assim não leva pra grandes lugares. E a história do filme é cortada na metade. E é isso. Se fosse pra dar uma nota de verdade pra esse filme, seria 4, porque de fato é um filme bem fraco. Mas como eu sou fã de longa data de FNAF, acaba que o fanservice me pega um pouquinho, e também algumas partes da narrativa confusa não é tão confusa pra mim, né, já que eu entendo da lore, né, eu vi documentário do Core, né, então pelo amor de Deus. Minha nota vai ficar 6,8, já que a do primeiro filme é 6,5, pra mim os dois estão na mesma prateleira de ruindade, só que o 2 melhorou um pouquinho o terror, né, fazendo umas cenas um pouco mais bizarras, e os jumpscares agora são com os animatronics, só por isso mesmo. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve. A minha ideia era fazer meio que um vídeo só, né, falando a minha opinião sobre o filme com e sem spoilers, mas acabou que o vídeo ficou muito grande, então eu tive que dividir em 2 vídeos. Então o vídeo com spoilers virá provavelmente ainda nessa semana, então fica ligado no canal que vai ter bastante vídeo de FNAF 2. E bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!